Vamos abrir as nossas Bíblias então, lá no livro de Gênesis, é aquele livro que está depois do índice da sua Bíblia, né? Você deve estar lendo Gênesis aí por conta do início do ano, né? E foi proposital a nossa escolha deste livro e desta minissérie, né? Até mesmo para te incentivar a ler mais Gênesis. Para quem está na sequência ali na Bíblia 365, na leitura anual eu estou lá com o povo no Egito. O povo já está reclamando já de Moisés lá no Egito, né? Mas nós escolhemos essa série com o tema No Princípio para estudarmos algumas coisas relevantes sobre o contexto da criação do universo, né? Nós cremos, e aí nós temos estudado e visto isso da seguinte forma: qual é a pergunta? Gênesis capítulo 1 é literal? Sim, eu creio que sim. E eu posso crer que não é literal? Pode, mas você abre muita brecha para outras vertentes que menosprezam o poder e a soberania de Deus. Uma delas nós já comentamos, que é o evolucionismo teísta, né? Que tenta conectar a Bíblia com a evolução, e isso acaba sendo uma grande de uma falácia. Então, assim, mas você não acha que é muito mito o capítulo 1 e 2 de Gênesis? Quem tem estado aqui desde o primeiro dia tem visto que nós temos provas substanciais, cientificamente falando, daquilo que está escrito em Gênesis 1, sendo também muito fácil de ser comprovado pelo conhecimento científico que nós temos atualmente, né? Nossa ideia não é falar sobre ciência, eu já disse, nós vamos ter uma série sobre fé e ciência lá no segundo semestre, e essa vai ser mais legal para a gente explanar esse tipo de coisa, tá bom? Abriu aí Gênesis capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 20, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos por estarmos juntos, reunidos aqui na tua casa, que é o lugar da tua santa habitação. Obrigado por nos congregar, obrigado por nos reunir em um mesmo objetivo, que é de te buscar, de te adorar e de engrandecer o teu nome. Que nesse instante, ó Deus, a tua palavra seja revelada aos nossos corações. Ó Deus, que nós possamos compreender literalmente o livro de Gênesis como obra e feitura das tuas mãos. E que dia após dia o Senhor solidifique e fortaleça a nossa fé através do conhecimento. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Vamos ler então Gênesis capítulo 1, nós paramos no quarto dia da criação, né, na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre o quinto e o sexto dia, ok? Então Gênesis capítulo 1, versículo 20, diz assim: E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Verso 24. E disse Deus: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Bom, a nossa ideia aqui é abordar os pontos principais do quinto e do sexto dia, né? Entretanto, no sexto dia da criação, nós paramos aqui no versículo 25. A partir do versículo 26, ainda é o sexto dia da criação. E aí vai entrar na criação do homem. Mas como é muita coisa, né? Eu queria falar sobre Gênesis de 1 a 12, né? Aí a série ficou Gênesis 1 e 2, e na verdade ficou Gênesis 1, né? Porque nós vamos terminar falando da criação do homem. É muito detalhe, é muita coisa. Então, a parte da criação do homem nós vamos falar no nosso último episódio, certo?
Uma coisa que nós vimos, né, foi uma constante desde o primeiro dia da criação, é que Deus ele é muito organizado, né? Deus faz as coisas, estabelece tudo de forma muito bem feita. Por exemplo, né, no primeiro dia Deus separa a luz das trevas, né? E depois, lá no quarto dia, Deus vai estabelecer os luminares. Então, Deus ele age e agiu, né, de forma muito organizada, estabelecendo todos os conceitos. Ele separa luz e trevas e depois, lá no quarto dia, ele vai colocar os luminares para poder coordenar isso. Ele cria o firmamento e faz separação das águas no segundo dia. E depois, lá na frente, no quinto dia, ele vai criar os animais para habitarem as águas e para habitarem o firmamento, né? Os animais marinhos e os animais e as aves. Ele faz a porção seca, lembra disso? A porção no singular, né? Deus não cria os continentes, havia só um continente, isso é provado, né? Hoje, pelo conhecimento que havia a Pangeia. Então Deus cria a porção seca no terceiro dia, e quando isso se estabelece, lá no sexto dia, ele vai criar os animais para habitarem aquela porção seca. Já pensou se lá no primeiro dia Deus tivesse criado os animais, como é que eles iam ficar pairando sobre a face das águas igual Deus também? Então Deus ele é organizado, ele estabelece todos os conceitos de forma muito categórica. E aí eu lembrei da sua pergunta, porque a sua pergunta tem a ver com a questão da luz do primeiro dia, né? Na semana passada nós terminamos aqui e o Caian anotou algumas perguntas e nós vamos tirar as dúvidas. E uma das perguntas dele tinha um artigo que é uma Steven alguma coisa, que fala sobre você lembra direitinho a pergunta? O que era a pergunta? Se as estrelas do Sol foram criadas no quarto ou terceiro dia, no quarto, da onde vinha a luz do primeiro dia? Isso, beleza, ótimo, lembrei. Vocês lembram que eu disse para vocês o seguinte, olha, lá no primeiro dia Deus fala assim, haja luz e houve luz, mas não tinha sol. Então, o que a gente acredita? A luz que estava irradiando ali era a luz da glória e da majestade de Deus. E depois Deus dá essa tarefa no quarto dia para o sol continuar iluminando e as estrelas também, né? E isso é muito fácil para nós que estamos aqui dentro da igreja ser provado como fé. A gente fala, não, eu tenho fé que Deus, né, resplandece mais que a luz do sol. Agora, se alguém da faculdade, por exemplo, perguntar para vocês, fala, não, eu tenho fé que a luz era Deus resplandecendo. E aí a pessoa vai ficar, mas fé, né? Então, a pergunta do Caian é, tem como explicar cientificamente que lá no primeiro dia, quando Deus estava brilhando e iluminando tudo, né? Tem como provar isso? Tem. E aí, esse artigo dessa pessoa que eu estou falando para ele descreve lá os conceitos voltados para a radiação eletromagnética. E aí, dentro do contexto de radiação eletromagnética, nós não precisamos ter, por exemplo, a frequência de luz visível para ter luz. Então, quando Deus diz ali, haja luz e houve luz, Deus estava dizendo assim, fisicamente, haja radiação eletromagnética. Nós sabemos que existem vários tipos de radiação, gama, raio-x, a luz, o infravermelho, por exemplo, né? Quando você vai na praia, tá tudo nublado, e você fala, não vou passar o protetor não, né? Sai lá tudo queimado. Por quê? Nós não estamos vendo a luz, né, visível dos raios solares, mas existe luz, né, de forma infravermelha atravessando ali e te bronzeando. Então, a explicação científica dentro desse contexto seria mais ou menos isso. E aí, quando lá no quarto dia Deus cria o sol e as estrelas e coloca os luminares, Deus aí faz o seguinte, agora eu vou criar a frequência, né, lá dos terahertz da luz azul, 700 e alguma coisa, a luz vermelha, 400 e algo, né, os terahertz. Ele fala, agora eu vou criar aqui para que as pessoas vejam que existe o luminar. E aí ele cria a frequência de luz visível para ser enxergada, para ser observada. Então seria a resposta científica para que nós tenhamos Deus como o resplendor de glória ali no primeiro dia. Então havia luz mesmo sem haver os luminares. Deu para responder? Depois eu te mando esse artigo, tá bom? Ok? Bom, então agora entrando, né, agora vamos voltar aqui para o nosso contexto. Dito isso, que Deus é muito bem organizado, que Deus faz as coisas tudo em ordem, tudo de forma correta, ele vai então no quinto dia e no sexto criar coisas baseado naquilo que ele já havia feito, naquilo que ele já havia proposto, né? E aí nós temos o primeiro detalhe, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né? E aí
foi bem na hora que o Vinícius tinha me mandado o jornalzinho. Aí eu mostrei a nossa série aqui, tá? Ah, vocês estão falando de evolução dentro da igreja? Eu falei, não, a gente não está falando de evolução, eu estou pisando na cabeça do Darwin lá, né? Porque a nossa ideia aqui é mostrar que a Bíblia, ela não é um livro de ciências, mas tudo aquilo que Darwin tentou mostrar, a Bíblia hoje comprovada pelos conhecimentos moleculares, ela é capaz de nos dar uma visão muito mais ampla e muito mais assertiva. Veja só, segundo a evolução, os animais teriam evoluído de formas primitivas para as formas que nós encontramos hoje, certo? E aí a evolução chama isso de adaptação. Então, segundo a evolução, né, os animais, por exemplo, as espécies de urso que foram lá para o Polo Norte e a espécie de urso que habita a América Central e do Norte, foram espécies que evoluíram de acordo com as necessidades que eles tinham, né? Aí vem aquela buzininha, pé, errado. Por que a teoria da evolução está errada nesse sentido? E aí a gente consegue provar demonstrando já a mão de Deus nessa circunstância. Os caracteres, né, que são expressos num determinado ambiente, eles não são transmitidos aos descendentes. O que os pais transmitem aos filhos? São as características hereditárias. São características que já estão propostas. Um pai não transfere para o filho uma determinada mutação, certo? Por exemplo, o pai teve contato lá com o Césio 137 e ele vai transmitir aquela região de mutação. Não, isso não acontece. O que acontece então para explicar o que os evolucionistas falam que é evolução? É só adaptação. Os animais têm lá no seu código genético uma série de genes que, de acordo com o contexto, e isso a gente chama de epigenética, vão ser expressos ou não, certo? Vou dar um exemplo para vocês que eu dei em sala de aula esses dias, falando de genética, né? A aluna me perguntou assim, não sei se eu até comentei isso com vocês, a aula era de patologia, na verdade, e aí ela trouxe a pergunta e falou assim, doutor, eu tenho um parente que ele desenvolveu melanoma, né? A gente estava olhando as lâminas lá de melanoma, e ele desenvolveu melanoma, e aí quando ele chegou lá, né, no oncologista, ele disse que tinha um irmão gêmeo, e o oncologista agora chamou o irmão dele, né, que também é meu tio, para fazer os mesmos exames. Você acha que ele vai ter melanoma? Aí eu peguei e expliquei para ela, não. Por quê? O seu tio, e aí eu perguntei algumas coisas, ela falou, né, o tio que estava com melanoma, ele trabalhava na roça, então ficou muitos e muitos anos, né, sob a exposição da luz, e aí ele desenvolveu aquilo baseado no sol. Aí eu falei, e o outro irmão? Não, o outro irmão, quando foi criança, ele mudou para a cidade, foi morar com uma tia, porque a mãe deles não tinha condição. Então eu falei para ele, olha, o outro irmão, ele pode até ter o gene que vai desencadear um possível melanoma, mas ele não teve os fatores externos que o irmão com câncer teve. Exatamente isso que a evolução não consegue explicar, e que quando nós olhamos aqui Moisés escrevendo, Deus fez conforme a espécie, assim o fez. Deus já fez com o código genético pronto, para que aquele animal pudesse suportar o frio, e é por isso que o urso polar ficou lá na região do frio, porque ele consegue expressar características que o fazem estar adaptados ali. Dessa forma, a teoria da evolução vai para debaixo do tapete. Darwin, nessa hora, está rolando lá no túmulo dele. Por quê? Porque a genética, ela explica muito mais o que nós estamos vendo na Bíblia do que o que a evolução tenta explicar, do que aquele seu professor lá tenta colocar na sua cabeça lá no cursinho, né? Aí você faz o seguinte, você só aprende para você poder acertar a questão lá do vestibular, e depois você esquece isso. Por quê? Continua sendo teoria. Você conseguiu entender? Então, quando Deus faz os animais do 5º dia e do 6º dia, Deus fez cada um conforme a sua espécie. E aí entra um negócio que a gente chama de design inteligente. Deus desenhou o genoma e o DNA de todas as espécies pronto. E olha o tanto que Deus foi inteligente. Falou assim, se essa espécie aqui passar, por exemplo, por um período de enchente ou de nevasca, ela vai ter genes para conseguir sobreviver nesse momento e não ser extinta. E assim, todas as espécies que nós temos hoje foram exatamente as mesmas criadas lá no Gênesis capítulo 1. Amém ou não? Certo? Bom, dito isso, nós observamos outra coisa, e aqui é muito interessante, né?
Ah, mas e aquela teoria de que o homem veio do macaco, do chimpanzé? Tá lá no jornalzinho lá, a figurinha, né, do macaco evoluindo. Você sabe que aquela figurinha lá não tem nada a ver com a evolução de Darwin, né? Aquilo ali é uma outra base, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos explicar um negócio. Deixa eu explicar para vocês. Você sabia que você sabia, né? Você tem 23 pares de cromossomos, né? Se nós pegarmos todos esses genes que estão contidos ali nos seus cromossomos, vão dar aproximadamente 20.250 genes, que são os genes que você tem, por exemplo, para a cor da sua pele, para a cor dos seus olhos, o formato do seu cabelo, né, que são as proteínas que estão compondo aí a queratina do seu cabelo, tudo, sua altura, seu bigode bonitinho, né? Tudo está lá no gene, está lá contido, está lá no seu genoma, certo? Que são esses 20.250 genes aproximados. Quando pegaram o chimpanzé tem 24 pares de cromossomos. E aí, o chimpanzé tem cerca de 19.700 genes. Você fala, nossa, 19.700 para 20 mil e pouco, tá explicado. Nós viemos do macaco. Você, eu não. Tá? E eu vou te explicar de uma forma muito categórica isso. Quando se observa apenas quando nós temos apenas duas grandezas, você compara apenas as duas, ele estabelece uma diferença. Se formos calcular, né, os cálculos mais recentes, eu olhei isso hoje, mostram que nós estamos ali com 3,9% a 4% de diferença genômica do chimpanzé, ok? Aí, tá lá, beleza, o chimpanzé. Mas vamos fazer o seguinte, vou pegar dois animais aqui, o elefante e o gato. O elefante tem 28 pares de cromossomos e o gato tem 19. Você sabe quantos genes que o elefante tem aproximadamente? 20 mil. Você sabe o gato, quantos genes que ele tem aproximadamente? 20.285. Por exemplo, a nossa semelhança com o elefante, genomicamente falando, é de 0,5%. Com o gato, é de 0,5%. Olha por isso. Eu vi do gato, né? Ou seja, nós somos muito mais parecidos genomicamente com o gato e com o elefante do que com o chimpanzé. Bem, acabamos com a falácia. Geneticamente, se nós formos analisar, e aí tem uma coisa que isso eu vou deixar para entrar lá no segundo semestre, na outra série, que é uma ciência que a gente estuda chamada de proteômica. E aí eu vou te mostrar os artigos que eu tenho publicado nessa área, para te mostrar, que aí você fala assim, nossa, mas eu sou tão parecido com o gato, né? Tenho genes muito próximos, mas por que eu sou tão diferente? Aí tem um negócio que fica para o segundo semestre para a gente mostrar, tá bom? Você consegue compreender isso? Então, que Deus nos fez moldados geneticamente para que nós sejamos aquilo que nós hoje somos? Maravilha. Terceiro ponto, vamos entrar então no que foi criado no quinto dia. O que Deus fez ali no quinto dia, né? Que nós vimos aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui, o versículo 20 diz assim, ó: e disse Deus que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Olha o verso 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas. Esta tradução aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, NAA, ela traz a tradução exatamente do termo no hebraico utilizado. Se você pegar algumas bíblias, por exemplo, acho que a NVI, a NVT eu não cheguei a olhar, você vai ver lá escrito baleia, tá? Para esse termo aqui, grandes criaturas marinhas. Está errado. Por que está errado? Se nós formos lá no hebraico, o termo utilizado no hebraico é o taniim. Taniim não significa baleia, significa grandes animais aquáticos. Então, quando Moisés está escrevendo aqui, ele não está falando, porque quando a gente pensa, qual grande animal aquático? A gente conhece a baleia, mas ele não está falando da baleia, ele está falando de grandes seres que estavam lá nas águas. Você fala assim, uai, tem alguns seres nas águas que eu não conheço, não conheci? Tem. O texto, quando nós lemos aqui, continua dizendo assim, olha: e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. Então Deus criou as grandes criaturas marinhas
e os outros seres que povoam as águas, que nesse caso seriam os peixes. Então, beleza, os peixes está explicado. E esses grandes seres marinhos? Bom, esses grandes seres marinhos, a paleontologia nos explica. Para você ter uma ideia, já foram encontrados fósseis, por exemplo, de pleiosauros e elasmossauros, que têm até 14 metros de comprimento, nas profundezas marinhas. Você fala assim, você está querendo dizer que, bom, pleiossauro, isso aí é um dinossauro? Sim. Eu estou querendo dizer que na criação, Deus também criou os dinossauros, como os grandes animais. Você fala assim, então por que não vem dinossauro? Porque dinossauro é um termo da década de 70 para cá. Como que os tradutores iriam colocar a palavra dinossauro aqui? Por isso é que está grandes animais marinhos, certo? Ok? Você está falando assim, os dinossauros foram contemporâneos dos homens? Foram. Isso a gente nem precisa de Bíblia. Basta pegar, por exemplo, os desenhos rupestres das cavernas, que mostram lá figuras gigantescas, como se fossem dinossauros, certo? Bom, e aí ele coloca também as aves para povoarem os céus. E aqui o termo hebraico, ele não diz ave. O termo hebraico, esse eu nem consigo pronunciar, que ele é muito curtinho. É OWPH. Eu nem sei como... não sei como que OWPH, que significa criaturas que voam. Então não são apenas as aves, são criaturas que voam. E aí, se nós formos para os fósseis, nós vamos encontrar diversos fósseis, mas muitos fósseis, como por exemplo dos pterossauros, que eram grandes animais voadores, que estão correlacionados diretamente com o que está dizendo aqui, aqueles que povoavam os céus. Além disso, também foram criadas, olha aqui, ó, e de todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Então Deus criou aves de todas as suas espécies. Nesse momento aqui, por exemplo, surgiu o morcego. O morcego foi criado aqui. O morcego, que nesse momento não era considerado mamífero, entendeu? Pela característica que ele tinha, que era a característica o quê? De ser encontrado nos céus. Aí a gente pega todas as outras aves de rapina e todas as demais e podemos incluir aqui. Então você fala assim, pastor, eu esperava de tudo de você, mas falar que Deus criou os dinossauros e os dinossauros foram contemporâneos dos... Aí não, aí só pegou pesado. Me mostra na Bíblia, porque aí está falando só os grandes animais, né, e tal. Você quer que eu te mostre na Bíblia? Então vamos lá comigo. Abre aí, por favor, em Jó, capítulo 40. Você fala assim, mas como assim? Jó? Jó. Você sabia que Jó foi um livro escrito contemporâneo ao livro de Gênesis? O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. A história que acontece, a história de Jó, possivelmente aconteceu ali entre Abraão e Noé. Exatamente nessa época, ou seja, antes do grande dilúvio. E aí vamos ver o que tem aqui em Jó capítulo 40, versículo 15. Diz assim, contemple agora o Beemonte que eu criei junto com você. Tem alguma tradução aí que tem diferente o nome do Beemonte? Hipopótamo, eu sabia. Tem mais algum? Vamos olhar aqui e vamos ver se esse animal parece com o hipopótamo lá da Bíblia da Dani, certo? Primeira coisa que nós observamos é o seguinte, esse texto aqui está Deus falando com Jó, ok? E aí Deus fala, olha, contemple o Beemonte que eu criei junto com você. Ou seja, dinossauro é contemporâneo do homem, porque Deus está falando que criou os dois aqui. Então Deus criou o dinossauro lá no sexto dia. Olha o verso 16. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. O hipopótamo, ele, por ser um animal aquático, ele tem músculos na região do ventre, certo? Mas a região lombar dele não tem força alguma. Por exemplo, se você colocar o hipopótamo para poder puxar uma carroça, um cavalo vai ser muito mais eficiente, muito mais forte para puxar a carroça. Então, parece que não é bem isso. Vamos continuar. Diz assim, ele endurece a sua cauda como cedro e os tendões das suas coxas estão entretecidos. Se nós formos pegar e fazer uma dissecação do hipopótamo, os tendões das coxas dele são extremamente curtos. Não podem ser entretecidos, que dá a questão de grandeza, certo?
e uma cauda gigantesca, enorme. Começa a pensar nisso. Cauda gigante, perna longa, né? Mas vamos continuar. Diz assim: seus ossos são como tubos de bronze e suas pernas como barra de ferro. É muito mais forte que o hipopótamo que só fica nadando ali, né? Então já estamos descartando. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Isso aqui eu quero voltar por último, nesse versículo 19, tá bom? Olha o 20. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Se produz o pasto para ele, significa que ele é herbívoro. Certo? Ele é herbívoro, então nós estamos falando de um grande animal, extremamente forte, que tem cauda, mas que é herbívoro. Continuando. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. O lótus é uma árvore enorme. Então, para que ele possa se esconder debaixo dos lótus, é porque ele tem um pescoço muito grande. Você já está imaginando um dinossauro que tem um pescoção assim e uma cauda enorme? Nós vamos continuar. As árvores de lótus cobrem com sua sombra, e os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se o rio transborda, ele não represa. Você já entendeu que isso não é um hipopótamo? Que isso aqui está muito mais parecido com um dinossauro? Agora um detalhe melhor de tudo. Olha o versículo 19. Antes de ler o versículo 19, olha aqui para mim. Quem assistiu o Jurassic Park? Quem gostou? Todo mundo, né? Quem acha legal quando vê assim teve a exposição lá no Shopping Passeio das Águas, tinha um dinossauro. Quem foi lá ver? Eles ficavam fazendo uns barulhinhos estranhos, né? Era legal ou não? Você tirou foto lá com os dinossauros? Né? E tal, né? Impressiona a gente ou não? Não deixa nossos olhos, nossa, dinossauro, né? Agora olha o versículo 19. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez, o proveu de espada. E aí, se nós formos olhar, tem um outro versículo que diz assim, mais na frente aqui: o behemonte que o fizeste para o seu próprio prazer. Deus fez esse animal grande, gigantesco, forte, para quê? Para o próprio prazer de Deus. E é por isso que ele nos encanta, porque ele foi tão bem articulado por Deus, que quando nós olhamos, nenhum outro animal, talvez o leão nos encanta, né? Porque o leão representa, né? O leão de Judá e tal, mas quando você fala no dinossauro, você fala, dinossauro, por quê? Porque ele é obra das mãos de Deus, criado junto com os homens. Está provado que a Bíblia tem dinossauro ou não? Aí nós temos dois detalhes interessantes. Uma grande besta, um grande animal, certo? Que tem características selvagens, como está descrito aqui, né? E que vivia em qual região? Você sabe onde? Sim, você sabe onde que as pesquisas mostram que o Jardim do Éden está situado? Na África. Foi ali que Deus fez e colocou o jardim e todos esses grandes animais. Nós podemos provar? Não. O behemonte é um monstro, um grande animal. Agora, o hipopótamo ele não é. Qual dos animais que nós conhecemos que tem toda essa característica? Os animais que nós conhecemos hoje? Nenhum. Então é um animal que nós não chegamos a conhecer. Mas todas as características dele que podem o assemelhar a um dinossauro? Pode. Eu vou afirmar então? Não. Mas quando me perguntarem, né, se o homem foi contemporâneo do dinossauro, isso é muito categórico. Sim. Então, possivelmente, ele foi criado, possivelmente não. Ele foi criado pelas mãos de Deus? Com toda certeza. Ele não veio de uma evolução ou de uma explosão. Estamos entendidos de onde que vieram os dinossauros? Obra das mãos de Deus. Para partirmos para o encerramento, né? Aí você fala assim, tá, legal, pastor. Né? Deus criou ali no quinto dia as aves, aí vai vir o sexto dia com os animais, né? E aí dentro dos animais vem os mamíferos, vieram os dinossauros e tal, mas tem um negócio, nós temos algumas outras ciências, né, que estudam organismos vivos, mas que são microscópicos, como por exemplo, fungos, bactérias e vírus. O que o Senhor nos diz? Fungos, vírus, bactérias foram criados por Deus? Aliás, deixe-me responder a pergunta lá da enquete, né, do grupo de hoje. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Lá na enquete, quem votou no ovo? O Marcelo fez a enquete, não veio. Quem votou no ovo? Ninguém. Quem votou na galinha? Quem não sabe vai saber agora, né? Você vota
Vamos voltar lá na aula de genética? No princípio, Mendel, as ervilhas, tá? Vamos lá, o carneiro não vem, você fica com a zoeira, né? A Bíblia nos diz que Deus criou, né, conforme a sua espécie. Da mesma forma que Deus vai criar no sexto dia o homem, e nós veremos isso no último episódio, Deus cria perfeitamente, Deus cria pronto. Então, Deus criou perfeitamente, Deus poderia ter criado perfeitamente o ovo e colocado lá, mas Deus criou perfeitamente a galinha com o ovo. Por quê? Porque não criou perfeitamente o ovo? Porque o ovo, para ele ser germinado, chocado, ele precisa de uma temperatura de 37,8 graus. Deus teria que mover, e a temperatura naquela época ali nunca iria girar em torno disso, né? Hoje está fazendo quantos graus? Pega Goiânia, quando Goiânia faz 35, está todo mundo o quê? Morrendo. Imagina Deus pegar no início de tudo e elevar a temperatura do nada a 37,8 graus, só para chocar um ovo, para nascer uma galinha. Deus é muito inteligente. Deus pegou e falou assim: feito conforme a sua espécie, está aqui, e já fez com a capacidade de germinar com os ovos ali. Veio a galinha, sem sombra de dúvidas, ok? Está respondida a pergunta, né? Vamos voltar aqui: vírus, bactérias e fungos. Bactérias, né? Existem bactérias patogênicas, né? Salmonella, Giardia lambda, existem vários tipos de bactérias que são patogênicas, né? Mas você sabe muito bem que você tem bactéria no seu corpo, sim ou não? A sua flora intestinal é repleta de bactérias. A sua flora intestinal precisa ter bactérias para você ter uma boa fermentação. Algumas bactérias vão induzir seu sistema imunológico a trabalhar bem. Ou seja, todo indivíduo já nasce com a flora pronta, certo? A criança, ela pega parte da flora da mãe no próprio nascimento. Então Deus perfeitamente já havia criado bactérias para estar em homeostase com o organismo humano, sem sombra de dúvida. Fungo também? Sim, fungo também. Agora, um detalhe: você fala assim, mas e o processo infeccioso? Aí nós vamos ir lá na imunologia e ver a definição de infecção. O que é a infecção? Infecção é uma multiplicação exacerbada de um micro-organismo que encontra um ambiente propício. Então, por que a mulher desenvolve uma infecção bacteriana urinária? Por que um homem desenvolve uma infecção por uma bactéria ou um fungo nas unhas? Porque aquele ambiente ali se tornou propício e desenvolveu muitas bactérias e elas acabam causando a doença, certo? E os vírus? Aí os vírus é um detalhe. Por quê? Porque nós não conhecemos vírus que sejam benéficos para o homem. E quando Deus fazia, Deus olhava e falava, viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou foi bom. Se os vírus só trazem malefícios, tem um momento da história que eles vão entrar. E aí eu posso te dar uma justificativa microbiológica para isso, que algumas bactérias possuem prions, né, que são formas proteicas e ruminantes de vírus, certo? E aí a gente poderia pegar a linha do surgimento dos vírus nesse aspecto, ok? Então Deus criou as bactérias? Sim, para colocar lá na sua flora intestinal, para você conseguir. No caso da Larissa, teve um problema lá com a lactose, né? Mas foi criado por Deus, tá bom? Bom, e aí no sexto dia tem a criação do homem, mas já é 7h52, né? Tem muita coisa para falar sobre o homem. Para terminar, eu gostaria que alguém abrisse, por favor, abre aí, Vini, em Isaías 40, 25 e 26, Dani, Salmos 8, 3 e 4. Enquanto eles vão abrindo, deixa eu te dar alguns números aqui. Presta atenção nisso aqui, só para a gente terminar. Você sabia que o nosso universo tem o tamanho de 93 bilhões de anos-luz? Isso significa 900 bilhões de quilômetros quadrados. Não dá nem para imaginar, né? Não consigo mensurar isso. Sabe qual que é a massa do universo? 8 vezes 10 elevado a 52 quilos. Isso seria mais ou menos dizer assim, ó, o universo tem 8 mil trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de quilos. Não consegue imaginar esse peso, né? Sabe qual é o número de estrelas que nós temos? Entre 30 sextilhões e 1 septilhão. Isso equivale mais ou menos a 3 vezes a quantidade de todos os grãos de areia do mundo, incluindo as praias e os desertos. Você sabia que o número de galáxias visíveis
correspondem a 170 bilhões no universo que a gente consegue observar. Dito isso, Vinícius, fica de pé e lê para a gente Isaías 40. Isso. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? E chama cada um pelo seu nome. Por causa do seu grande poder, eles aproximam comparável. E uma delas, 11. Chama cada uma pelos nomes. A quem nós vamos comparar? Lê, Dani, Salmos 8. Isso. Quando olho os céus que criastes com teu dedo, quem somos nós? O que é o homem comparado a toda essa imensidão e essa grandeza de Deus? Não somos nada. Não somos nada. Mas somos frutos do amor do Filho dele, que foi crucificado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui. O mesmo Deus que criou o universo e tudo que se move, é o mesmo Deus que te criou. É por isso que nós sabemos que Ele te ama. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos na Tua palavra e na Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nessa noite nos alcançou. Ó Deus, com a palavra da verdade. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, não há como refutar as grandes obras de Tuas mãos. Teu grande conhecimento, Teu grande poder, ó Deus, a Tua imensa sabedoria, que criaste, ó Deus, com a ponta dos Teus dedos. Obrigado, Senhor, obrigado, porque mesmo tendo feito o universo, as estrelas, tudo que existe no nosso planeta, o Senhor se interessa por nós. O Senhor se interessa, ó Deus, por esse grupo que se reúne aqui todos os sábados. Nós te agradecemos, ó Deus, com o nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus, porque a palavra do Senhor alegra o nosso coração e nos faz caminhar dia após dia, ó Deus, com a nossa fé viva, estabelecida e firmada na rocha que é o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Oramos em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.